Hoje eu vou falar sobre o que aconteceria se você começasse a comer mel todos os dias por 30 dias. O mel é muito popular, ele virou até parte da nossa linguagem. Nós falamos da terra de leite e mel, doce como mel, passar mel na chupeta. O mel existe há muito tempo, faz parte da nossa cultura e tem uma história milenar. Ele costumava ser chamado de o alimento dos deuses. O mel também foi a primeira substância usada para adoçar. Afinal, nossos ancestrais não tinham nada que fosse realmente doce além do mel. Claro que era comum ter algumas frutas ocasionalmente, não em abundância como hoje em dia, mas mesmo assim, o mel era muito mais doce do que qualquer fruta. Mas quando eu falo ancestrais, eu não tô falando da sua avó ou daquela amiga dela que conhece uma erva que cura qualquer doença. A minha avó tinha uma amiga assim, eu chamava ela de curandeira da floresta. Eu tô falando de dezenas de milhares de anos atrás, de humanos pré-históricos que eram caçadores-coletores. Eles não tinham nenhum outro adoçante. E outra coisa sobre o mel é que ele é o primeiro adoçante processado. Não tô maluco não, ele é realmente o primeiro alimento processado mesmo. Embora seja completamente natural, no sentido de que o encontramos na natureza e não precisamos fazer nada com ele, as abelhas são as responsáveis por processar o mel. No começo temos uma flor e o seu néctar. A abelha então a visita e suga esse néctar. Elas têm enzimas que transformam esse néctar em açúcares simples. Então, os concentram e o evaporam. E assim, eles se transformam em mel. Claro que essa é uma explicação bem simplificada, mas basicamente, esse é o processamento feito por elas. E as abelhas trabalham muito para isso. Para fazer apenas 454 gramas de mel, são necessários mais de 2 milhões de flores. As abelhas têm que fazer mais de 2 milhões de viagens para coletar néctar para fazer apenas meio quilo de mel. E no processo de coletar todo esse néctar, elas viajam o equivalente a mais de uma vez ao redor do mundo. Outro detalhe curioso é que uma abelha durante toda a sua vida produz menos de 1 grama de mel. Mas o trabalho das abelhas vai muito além do mel, porque nós dependemos delas para nossa sobrevivência. Elas polinizam mais de 130 tipos diferentes de frutas e vegetais, além de plantas. E mesmo que você não coma frutas ou vegetais e que se alimente apenas de alimentos processados, ainda assim você não está livre da influência delas, já que elas polinizam cerca de 1/3 de toda a comida que comemos. No geral temos essa ideia de que o mel é muito saudável e precioso. Mas por outro lado, sabemos que o açúcar é muito ruim. Mas se mel é basicamente açúcar, como é que ele pode ser bom então? Ao longo desse vídeo, eu vou tentar jogar luz em cima dessas dúvidas. E eu vou basear muito disso em um vídeo que ficou muito popular e corre a internet já há algum tempo. Esse vídeo foi postado em setembro de 2022 e tem mais de 3 milhões de visualizações. Na tela inicial do vídeo aparece essa mensagem. Antes de prosseguirmos, por favor observe que tudo mencionado neste vídeo é imparcial, verificado e revisado por profissionais de saúde qualificados. Esse vídeo é cheio de alegações que basicamente dizem que mel é um alimento milagroso e, como dizia minha avó, cura de um tudo. Eu vou analisar quais afirmações são verdadeiras, quais são falsas e quais são nem lá nem cá. Eu vou mostrar algumas capturas de tela ao longo do vídeo para mostrar que eu não inventei nada disso. Esse é um vídeo que ficou muito popular na internet e apesar de ele conter afirmações que parecem loucura, muita gente acredita nisso e pode estar colocando a saúde em risco por conta dessas informações. Então vamos lá. A primeira afirmação é que se você comer mel, você vai dormir melhor. No vídeo deles, eles dizem que comer mel antes de dormir pode elevar os seus níveis de insulina. Mas isso é exatamente o oposto do que queremos. Nós devemos evitar picos de insulina e buscar sempre níveis estáveis de glicemia. Mas no vídeo, eles mencionam isso como um aspecto positivo. Eu vou tentar manter os termos técnicos fora da nossa discussão para não complicar. Basicamente, eles dizem que com o pico de insulina, você teria um aumento de melatonina e com isso, conseguiria dormir melhor. Só que não é bem assim que as coisas funcionam. Consumir mel antes de dormir não vai te fazer dormir melhor. Mas mesmo que fizesse, criar esse pico de insulina traria muitos malefícios para sua saúde. Esse pequeno benefício do sono não valeria a pena diante de todos os riscos para sua saúde. Então a primeira afirmação deles já foi por água abaixo. Então já sabe, hein? Nada de mel antes de dormir. A próxima afirmação é que se você consumir mel, vai aprender mais rápido e vai ficar mais relaxado. O mecanismo proposto para isso é que a glicose no mel é rapidamente absorvida, causando um aumento rápido de açúcar no sangue e da insulina, o que é ruim. Mas eles dizem que isso vai fortalecer seus neurônios e aliviar a ansiedade. Parece bom, né? Mas na verdade não é bem assim não. Se você é hipoglicêmico e come mel, você pode se sentir bem por um tempo, mas logo vai ter uma queda de energia. Isso cria uma montanha russa no seu açúcar no sangue. E o que você realmente quer
é um nível de açúcar no sangue estável. Hipoglicemia é quando os níveis de açúcar no sangue, glicose, estão abaixo dos níveis considerados normais. Mantendo um nível de açúcar no sangue estável é que você mantém o humor constante e se sente bem. E a maneira de fazer isso não é comer coisas que aumentam a glicose, mas sim alimentos como gordura, fibra e proteína animal. O vídeo também diz que o mel melhora a sua saúde intestinal, porque contém pré-bióticos e que ele é tão nutritivo que fará com que você perca peso. Ainda de acordo com o vídeo, uma boa parte da sua nutrição diária pode ser encontrada no mel. Já já a gente vai analisar essa afirmação ousada. Outra afirmação que esses profissionais qualificados da saúde fizeram é que o mel é uma excelente fonte de energia e que você deve comê-lo todos os dias, e que ele não tem nenhum dos malefícios do açúcar. Eles disseram isso porque o mel contém açúcares completamente diferentes, só que isso não passa de um mito. Eu não consigo nem lembrar quantas vezes eu ouvi uma pessoa dizendo: eu não como açúcar não, eu uso mel no lugar. Isso é o mesmo que dizer: eu não bebo pinga, só bebo cachaça. Mas vamos lá que eu vou tentar explicar por que o mel e o açúcar são absolutamente iguais. Isso é algo que realmente precisamos entender. Vamos comparar o mel com o açúcar e, antes de tudo, é importante citar que a porcentagem de açúcar no mel é de cerca de 82% e os outros 18% são de água, enquanto o açúcar branco não tem água nenhuma. Eu vou simplificar para o vídeo não ficar muito técnico e chato. Removendo a água do mel, ele fica 100% açúcar, assim como o açúcar de mesa. O mel tem vários açúcares diferentes nele: sacarose, frutose, glicose, maltose e galactose. A molécula de açúcar mais básica é chamada de glicose. É o que está circulando na sua corrente sanguínea e é assim que medimos a glicemia ou a glicose no sangue. O próximo é a frutose, que é muito semelhante em muitos aspectos, mas tem uma diferença importante. A frutose basicamente só é metabolizada no fígado, enquanto a glicose é usada por todas as nossas células. Enquanto no açúcar branco é tudo sacarose, e quando a sacarose se decompõe, ela se torna 50% de frutose e 50% de glicose, no mel é um pouco diferente. Nele, há 49,8% de frutose, contra 50% no açúcar de mesa, bem próximo. E a glicose é de 43,6% no mel, contra 50% no açúcar, novamente muito próximo. Lembra dos outros açúcares que eu citei do mel agora há pouco? Então, a maltose em poucos segundos se decompõe em glicose. Então isso meio que tem que ser adicionado à glicose. E depois a galactose, que age como a frutose. Então quando atualizamos esses números, obtemos 54% de frutose no mel e 46% de glicose. Basicamente, quando você remove a água dele, vai ser 100% açúcar. Mais um mito sobre o mel que foi por água abaixo. Muitas pessoas também dizem que o mel é ótimo para diabéticos, porque o nível glicêmico dele é completamente diferente. Só que não é não. Você já deve ter escutado falar sobre a dieta do índice glicêmico, não? Então, é aí que mais esse mito sobre o mel entra. O índice glicêmico do mel é cerca de 58, variando um ponto para cima ou para baixo dependendo da fonte que você pesquisar. E o do açúcar é de 60, ou seja, basicamente não tem diferença no índice glicêmico deles. E agora que já aprendemos que o mel e o açúcar são basicamente iguais, vamos para a próxima afirmação, a que diz que ele pode ajudar na sua saúde intestinal. Finalmente uma com fundo de verdade. Já era hora, não? Existe algo chamado fruto-oligosacarídeos. Eu vou chamar de FOS para simplificar, tá legal? Os FOS são um tipo de carboidrato não digerível que ocorre naturalmente em certos alimentos, como frutas, vegetais e grãos, além de também estar presente no mel. São considerados fibras solúveis devido à sua capacidade de se dissolver em água. Os FOS são compostos principalmente de frutose e geralmente não são digeridos no intestino delgado humano devido à falta da enzima necessária para quebrá-los. Em vez disso, eles viajam para o cólon, onde são fermentados por bactérias benéficas no intestino grosso. Os FOS são considerados pré-bióticos, o que significa que ajudam a promover o crescimento e a atividade de bactérias saudáveis no intestino, contribuindo assim para sua saúde intestinal e geral. Uma outra forma de fruto-oligosacarídeos é chamada de inulina, que é extraída da raiz de chicória. Você pode comprar a inulina separadamente. Ela é um excelente pré-biótico. Você pode usar a raiz de chicória frequentemente como adoçante. Isso não vai adicionar calorias nenhuma na sua comida. E além disso, vai alimentar as bactérias saudáveis do seu intestino. E acontece que o mel tem FOS. E uma colher de sopa de mel tem cerca de 0,15 gramas de FOS. Não é muito, mas mesmo assim é bem saudável. Só que você consegue muito mais suplementando com inulina.
Ou ainda, essa mesma quantidade que você encontra no mel, você também encontra em 60 gramas de cebola, 15 gramas de alho ou 30 gramas de centeio. Mas é claro que o ideal é variar os tipos de comida que contém pré-bióticos, porque quanto maior a variedade, melhor para nossa flora intestinal. Chia, por exemplo, tem uma quantidade enorme de fibra pré-biótica. Não é FOS, mas como eu disse, essa variedade é exatamente o que as bactérias do nosso intestino querem. E uma colher de chá de chia tem 7 vezes mais pré-bióticos do que uma colher de sopa de mel. Ah, mas um detalhe que vale a pena mencionar. O mel que você compra no mercado ou na beira da estrada é filtrado ou falsificado, então ele não tem nenhum dos pequenos benefícios que você encontra no mel cru. Então, se você for comprar mel, tente sempre comprar mel cru. Então, teoricamente, o mel pode ajudar a melhorar nossa flora intestinal, se for cru, como eu acabei de mencionar. Mas se você usar o mel com essa finalidade, vai estar trazendo todos os riscos para a sua saúde que o açúcar traz. Eu diria que é muito melhor usar cebola, alho, chia, centeio e outros vegetais para consumir fibra e pré-bióticos em vez de mel. Outro mito famoso é que o mel vai ajudar você a perder peso, porque ele contém diversas vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. De acordo com o profissional qualificado responsável pela produção desse vídeo, se você consumir mel, você vai ingerir uma boa porção de seus antioxidantes e seus nutrientes diários. Já que o mel é tão rico nutricionalmente, não é mesmo? Então vamos fazer o seguinte, vamos checar o quão rico é o mel em vitaminas, minerais e gorduras saudáveis. Vitamina A, B1, B2, B3, B5, B6, B12, 0, 0, 0, 0, 0, nada, nada, 0 e 0. Não começou muito bem, mas quem sabe não melhora, não é mesmo? Vitamina C, D, E, K, nada, nada, 0, nada. Ué, mas o mel parece não ter vitamina nenhuma. Mas eles disseram no vídeo que era super rico em vitaminas. Vamos ver, talvez sejam os minerais, né? Vamos ver. Cálcio, 0. Cobre, 1%. Ferro, 0. Magnésio, 0. Manganês, 1%. Fósforo, 0. Potássio, 0. E selênio, 0 também. Também não são os minerais. Talvez então sejam as gorduras saudáveis que eles mencionaram no vídeo. Vamos checar então. 0, 0, 0, 0, 0. Não. Mel não tem gordura não. Ué, mas de acordo com as afirmações deles, o mel não te ajudava a perder peso porque ele era rico em vitaminas, minerais e gorduras saudáveis? Só que ele não tem nada disso. Pois é, não há nada que podemos obter nutricionalmente do mel, a não ser açúcar. E além de ser extremamente pobre nutricionalmente, o mel, em vez de te fazer perder peso, vai fazer o oposto. Ele vai fazer você engordar. Mais um mito sobre o mel que vai por água abaixo. Eu adoro o YouTube, tem muito conteúdo legal pra gente aprender. Mas também tem conteúdo como desse vídeo do mel. As pessoas que produziram mentiram na maior cara de pau e o vídeo se espalhou. E nos dias de hoje, quanto mais uma mentira é repetida, ela acaba virando verdade. E no caso dessas afirmações falsas sobre o mel, elas podem prejudicar seriamente a saúde das pessoas. Mas então, depois de eu ter jogado tanto balde de água fria nessas afirmações sobre o mel, ele tem algo de bom ou não? Claro que tem. O sabor do mel é maravilhoso. Os seres humanos realmente adoram o sabor doce. E se você vai comer algo doce com moderação, o mel é definitivamente uma das melhores coisas que você pode comer. Além disso, se for mel cru de verdade e não essas porcarias que são vendidas no mercado, ele é um pouquinho melhor que o açúcar, por causa dos pré-bióticos que eu citei há pouco. Mas ainda assim, se eu fosse você, eu não consumiria nem mel e nem açúcar, porque ele é só um pouco melhor e não vale a pena pelos danos que ele causa. Vamos tentar achar mais alguns benefícios do mel? Afinal, tem que ter mais alguma coisa de boa nele, não? Uma coisa que sabemos sobre o mel e que pode justificar os relatos anedóticos das pessoas sobre ele ajudar a curar dor de garganta, diminuir tosse, etc., é que ele é antibacteriano. Então essas afirmações fazem algum sentido. Só pra deixar claro, hein? Evidências anedóticas se referem a informações ou relatos baseados em experiências pessoais individuais ou em histórias isoladas, em vez de em dados científicos ou estudos controlados. Então não tem o mesmo peso de um estudo científico sério, mas mesmo assim vale a pena mencionar. Muitas pessoas optam por utilizar o mel como remédio para tosse ou para aliviar a dor de garganta, substituindo as pastilhas ou medicamentos para tosse. Nesse contexto, pode ser interessante você usar o mel, a não ser que você tenha diabetes, resistência à insulina ou gordura no fígado, porque nesse caso ele vai estragar mais do que vai ajudar. Também há um grande corpo de evidências anedóticas falando sobre imunidade e alergias. Muitas pessoas afirmam que depois que começaram a consumir mel, a alergia delas foi curada e a imunidade delas ficou mais forte. Algumas pessoas afirmam que depois de começarem a consumir mel, não tiveram mais gripe por cerca de 15, 20 anos.
É provável que essas afirmações tenham algum fundamento, porém o mel não parece ser o único responsável por isso. As pessoas que costumam afirmar isso normalmente têm um estilo de vida saudável, com uma boa dieta, exercícios físicos e um menor nível de estresse. O mel pode contribuir para a imunidade e alergias, devido aos diferentes compostos químicos das flores, chamados polifenóis. Esses compostos são toxinas leves que as plantas usam para se proteger, mas em quantidades pequenas podem ser benéficos para os seres humanos, e ao contrário do que se acredita popularmente, esses não são nutrientes para você. Eles são para as bactérias do seu intestino e podem afetar positivamente seu bioma, que é o equilíbrio das bactérias intestinais. E como isso tem muito a ver com a sua imunidade, é possível que esse seja um mecanismo pelo qual pode melhorar a imunidade e ajudar nas alergias. Eu passei um bom tempo desse vídeo desmascarando afirmações absurdas sobre o mel. A verdade é que hoje em dia esse tipo de coisa é muito comum. Todo mundo procura por uma pílula mágica, uma super comida, superfood como dizem, né? Alguma coisa que vai ajudar a curar uma doença, ajudar a perder peso, a reverter a diabetes. Mas as coisas não funcionam desse jeito. Tudo está mais conectado a um estilo de vida saudável do que uma comida ou poção mágica que vai resolver todos os seus problemas. E quanto à quantidade de mel que você deve consumir? Bom, isso depende de pessoa para pessoa. Em alguns estudos, eles usaram até 70 gramas de mel por dia antes de notarem qualquer efeito perceptível de melhora do sistema imunológico ou alergias. Mas 70 gramas de mel por dia está muito acima do limite. É uma quantidade exorbitante. O Ministério da Saúde recomenda consumo de no máximo 50 gramas de açúcar por dia. E como eu disse ao longo desse vídeo, mel é igual a açúcar. A recomendação do Ministério da Saúde ainda é muito alta, principalmente em um país como o Brasil, que sofre com obesidade, diabetes, resistência à insulina e problemas relacionados à gordura no fígado. O endocrinologista e nutricionista americano Dr. Robert Lustig publicou um livro chamado The Fat Chance: Beating the Odds Against Sugar, Processed Food, Obesity and Disease. Nele, ele recomenda uma quantidade de açúcar muito mais coerente com a realidade da saúde da população americana e brasileira. Cerca de 24 gramas de açúcar para mulheres e 36 para homens. Vale lembrar que esse açúcar vai acumulando com os alimentos do dia a dia, como pão, arroz branco, macarrão, cereais matinais e etc. Então todo cuidado é pouco. Eu diria para manter a quantidade de açúcar muito mais baixa do que a recomendação do Ministério da Saúde e mais próxima da do Dr. Robert Lustig, especialmente se você tiver tendência a ter um fígado gorduroso ou resistência à insulina. E convenhamos, boa parte da população adulta tem algum grau de resistência à insulina ou gordura no fígado. A frutose representa o maior problema para um fígado gorduroso e o mel contém cerca de 54% de frutose. Portanto, se você tem resistência à insulina, é importante controlar o seu consumo. Eu sugiro consumir menos de 20 gramas de mel por dia, o equivalente a aproximadamente uma colher de sopa. Se você enfrenta problemas metabólicos, eu recomendo que esses 20 gramas de mel sejam sua ingestão total de açúcar diário. Então já sabe, né? Tchau ketchup, tchau muffin, tchau pãozinho. Não precisamos ser absolutamente fanáticos com o açúcar. Não é todo mundo que precisa cortá-lo completamente. Mas precisamos entender esses números para que possamos manter as coisas sob controle. Se você comer 20 gramas de mel e depois ketchup, pão e todas as outras coisas com açúcar adicionado, antes que você perceba, você estará consumindo 70, 80, 90 gramas de açúcar por dia. E isso vai te deixar com o fígado gorduroso ou piorar o estado dele, se você já o tiver em algum estágio. A resistência à insulina está crescendo assustadoramente na população, graças à dieta baseada em açúcar e carboidratos simples, além da falta de exercícios físicos. Muita gente tem resistência à insulina, mesmo que não admita. É só você olhar para o número de pessoas tomando metformina e jurando que é pro ovário policístico. Se você quiser usar o mel para dor de garganta ou resfriado, ele provavelmente funciona melhor em pequenas quantidades. Lembre-se que tem que ser o mel cru, ou então nem para isso ele vai servir. Tente deixá-lo dissolver na boca e engoli-lo lentamente em pequenas quantidades várias vezes ao dia. Talvez meia colher de chá 3 ou 4 vezes ao dia. Eu vou repetir mais uma vez. O mel tem que ser cru, porque se ele foi pasteurizado, processado ou filtrado, tudo que te daria algum benefício para a saúde foi morto e removido. Isso também significa que o costume muito popular de colocar mel em chá ou café quente provavelmente não é uma boa ideia. Você provavelmente está matando muitos dos benefícios. Então, se você fizer isso, deve esfriar o chá ou o café até a temperatura corporal. Então você pode adicionar o mel cru e ainda ter esses benefícios. Mas há mais uma coisa que você pode tentar fazer se quiser obter alguns dos benefícios do mel sem todo o açúcar. Própolis. As abelhas fazem duas coisas. Elas fazem mel, que é a reserva de comida delas, então elas fazem o própolis, que é basicamente um material de construção, e elas os usam como uma massa para vedar sua colmeia. Por isso,
própolis contém muitos dos mesmos compostos do mel, que potencialmente são benéficos para a saúde. Então você pode tomar isso como um suplemento e com isso não vai estar consumindo o açúcar do mel e tendo todos os problemas para a saúde que ele pode e vai trazer. Eu espero que eu tenha conseguido acabar com os principais mitos sobre o mel e te ajudar de alguma forma a cuidar melhor da sua saúde. É fundamental lembrar que uma dieta equilibrada e a prática regular de exercícios físicos são essenciais para manter a saúde e o vigor físico. É crucial ter cuidado com o consumo de açúcar em geral, pois o excesso dessa substância está gradualmente prejudicando a saúde da população mundial e encurtando vidas desnecessariamente. Agora você já aprendeu que quando eu falo açúcar, também vale para o mel, cru ou o que você encontra no mercado. Não importa, não tem diferença. Na questão do açúcar e nos danos para sua saúde e para o seu fígado, mel cru ou industrializado não tem a menor diferença. Infelizmente eu não posso deixar uma recomendação de leitura aqui para vocês, porque as fontes mais atualizadas não foram publicadas em português ainda. Os livros do Dr. Robert Lustig sobre o açúcar são a melhor fonte de informação sobre nutrição e de como a indústria alimentícia financia muitas pesquisas para se beneficiar às custas da saúde da população. Mas enquanto esses livros não são publicados no Brasil, pode ter certeza que eu vou continuar trazendo informações para que você possa tomar as rédeas da própria saúde. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Se você gostou do conteúdo e está interessado em melhorar a sua saúde, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Toda semana eu vou trazer um vídeo que pode te ajudar a recuperar a sua saúde e a sua vitalidade.